Capítulo 27. A cidade. Através do Reino da Montanha corre um velho caminho comercial que não serve nenhuma das vilas atuais do Reino da Montanha. Partes desta antiga estrada surgem em locais tão distantes para o sul e para o leste quanto a costa do Lago Azul. O caminho não tem nome, ninguém se lembra de quem o construiu e poucos o usam, mesmo nos trechos que se mantêm intactos. Em alguns lugares, a estrada tem sido gradualmente destruída pelas elevações de terreno gelado que são comuns nas montanhas. Em outros locais cheias e deslizamentos de terra a reduziram a escombros. Ocasionalmente, um jovem aventureiro da montanha toma a iniciativa de seguir a estrada até a sua origem. Aqueles que regressam têm a contar histórias mirabolantes sobre cidades arruinadas e vales vaporosos onde lagoas sulfúreas exalam fumos e falam também da natureza desagradável do território que a estrada atravessa. Não há caso suficiente, dizem, e não está registrado em parte alguma que alguém tivesse ficado impressionado o suficiente para fazer uma viagem de volta até o fim da estrada. Caí de joelhos na rua coberta de neve. Levantei-me lentamente, tentando alcançar uma lembrança. Eu ficara bêbado? As náuseas, as tonturas condiziam bem com isso. Mas aquela cidade sombriamente cintilante e silenciosa, não. Olhei em volta. Estava em alguma espécie de praça que se abria à sombra de algum tipo de grande memorial de pedra. Pisquei, fechei os olhos com força, então os abri de novo. A luz nebulosa ainda me confundia. Quase não conseguia ver a mais do que um braço de distância em todas as direções. Esperei em vão que os meus olhos se ajustassem à luz vaga das estrelas, porém logo comecei a tremer de modo que me pus a caminhar em silêncio através das ruas vazias. A minha cautela natural regressou primeiro, seguida por uma tênue recordação dos meus companheiros, da tenda, da estrada cortada. Contudo, entre essas memórias brumosas e eu estar naquela rua, nada existia. Olhei para trás, para o lugar de onde viera. A escuridão engolira a estrada atrás de mim. Até as minhas pegadas estavam sendo enchidas pelos flocos de neve úmida que caíam lentamente. Pisquei para sacudir flocos de neve dos cílios e olhei em volta. Vi as paredes de edifícios de pedra de ambos os lados da rua, cintilando de umidade. Os meus olhos não conseguiam compreender a luz, não tinha fonte e era uniformemente insuficiente. Não havia grandes sombras nem vielas particularmente escuras. Mas tampouco eu conseguia distinguir o lugar para onde me dirigia. As alturas e estilos dos edifícios, os destinos das ruas permaneciam um mistério. Senti o pânico erguer-se em mim e lutei para controlá-lo. As sensações que tinha me lembravam bem demais o modo como fora enganado através do talento no feudo de Majestoso. A ideia de atrapalhar com o talento me aterrorizava por poder encontrar a mancha de vontade naquela cidade. Mas se continuasse a avançar cegamente, confiando em não estar sendo enganado, eu podia cair em uma armadilha. O abrigo em uma parede. Parei e me forcei à compostura. Tentei de novo me lembrar de como havia chegado ali. Há quanto tempo deixara os meus companheiros e por quê? Nada me ocorreu. Sondei com o sentido da manha, tentando encontrar olhos de noite, mas nada mais detectei que estivesse vivo. Perguntei-me se não haveria mesmo criaturas vivas por perto, ou se meu sentido da manha teria voltado a falhar. Mas também não tinha resposta para essa dúvida. Quando me pus à escuta, ouvi apenas o vento. Senti cheiro apenas de pedra úmida, neve fresca e em algum lugar, talvez, água de rio. O pânico ergueu-se mais uma vez em mim, e eu me encostei contra a parede. A cidade desabrochou subitamente para a vida ao meu redor. Notei que estava encostado na parede de uma estalagem. Vindos lá de dentro, ouvi os sons de um estridente instrumento de sopro e vozes erguidas numa canção que não me era familiar. Uma carroça passou ruidosamente por mim pela rua. Então, um casal jovem passou rapidamente pela desembocadura da viela, de mãos dadas, rindo enquanto corria. Era noite naquela estranha cidade, mas não se dormia. Ergui os olhos para as alturas impossíveis dos seus edifícios de estranhos coruchelos e vi luzes ardendo nos andares superiores. À distância, um homem chamou ruidosamente por alguém. Meu coração saltava no peito.
O que havia de errado comigo? Tomei coragem e encontrei a determinação para avançar e descobrir o que pudesse sobre aquela estranha cidade. Esperei até que outra carroça de cerveja carregada de barris passasse com estrondo pela viela onde eu me encontrava. Então dei um passo para longe da parede, e nesse instante tudo se transformou mais uma vez em escuridão silenciosa e cintilante. As canções e os risos haviam desaparecido da taverna. Ninguém passava pelas ruas. Aventurei-me a ir até a desembocadura da viela e espreitei cautelosamente para ambas as direções. Nada. Neve, só neve úmida que caía suavemente. Ao menos, disse a mim mesmo, o tempo ali estava melhor do que estivera na estrada, lá em cima. Mesmo se tivesse de passar a noite inteira ao ar livre, não sofreria demais. Vaguei pela cidade durante algum tempo. Em cada esquina, escolhia seguir a estrada mais larga, e logo descobri um padrão de descidas constantes e suaves. O cheiro de rio tornou-se mais forte. Parei uma vez para descansar na borda de uma grande bacia circular que poderia ter rodeado uma fonte ou sido um local de lavagens. De imediato, a cidade voltou a arrebentar em vida à minha volta. Um viajante veio dar de beber ao cavalo na bacia seca tão perto de mim que poderia ter estendido a mão para tocá-lo. Ele não reparou em mim, mas eu observei bem a estranheza das suas vestimentas e a forma incomum da sela que o cavalo usava. Um grupo de mulheres passou a pé por mim, conversando e rindo em voz baixa. Usavam trajes longos e retos e que prendiam suavemente dos seus ombros e esvoaçavam em volta das barrigas, das pernas, enquanto caminhavam. Todas usavam os longos cabelos claros soltos até os quadris, e as botas ressoavam na rua de paralelepípedos. Quando me levantei para falar com elas, desapareceram, e com elas desapareceu também a luz. Acordei a cidade por mais 2 vezes até compreender que bastava o toque da minha mão em uma parede com veios de cristal. Foi necessária uma quantidade descabida de coragem, mas comecei a caminhar, roçando apenas com a ponta dos dedos pelas construções. Quando fazia, a cidade rebentava em vida à minha volta enquanto eu caminhava. Era noite e a neve silenciosa continuava a cair. As carroças que passavam não deixavam rastros nela. Ouvi o bater de portas que há muito haviam apodrecido e vi pessoas caminhando com leveza por cima de uma profunda ravina que uma tempestade violenta criara ao longo de uma rua. Era difícil ignorá-los como fantasmas quando gritavam saudações uns aos outros. Eu, que era ignorado e invisível enquanto continuava a avançar. Por fim, cheguei a um rio largo e negro que fluía suavemente à luz das estrelas. Vários desembarcadouros fantasmagóricos se projetavam nele e 2 imensos navios estavam ancorados no rio. Luzes brilhavam nos seus convéses, tonéis e fardos esperavam nas docas para serem embarcados. Um aglomerado de gente entregava-se a um jogo de azar e a honestidade de alguém estava sendo ruidosamente posta em dúvida. Vestiam-se de modo diferente dos ratos de rio que vinham a servo e a língua era diferente, mas em tudo mais que eu visse eram o mesmo tipo de gente. Enquanto eu observava, teve início uma luta que se espalhou até se transformar em uma briga generalizada. Dispersou-se rapidamente quando soou o assobio da patrulha noturna, com os combatentes fugindo em todas as direções antes que a guarda da cidade chegasse. Tirei a mão da parede. Permaneci um momento na escuridão, tomada de neve, deixando que os olhos se ajustassem. Navios, desembarcadouros, gente do rio, todos desapareceram, mas a calma água negra ainda fluía, soltando vapor para o ar mais frio. Caminhei na sua direção, sentindo que a estrada se tornava áspera e quebrada sob os meus pés enquanto ia avançando. As águas daquele rio haviam se erguido e baixado por cima daquela rua, causando seus danos sem ninguém para se opor a eles. Quando virei as costas ao rio e examinei o horizonte da cidade, consegui ver as tênues silhuetas de corucheus caídos e paredes derrubadas. Uma vez mais sondei em volta, uma vez mais não encontrei qualquer vida. Virei-me de novo para o rio. Havia algo na configuração geral do terreno que me puxava pela memória. Não era precisamente ali, eu sabia, mas sentia a certeza de que aquele era o rio onde vira a veracidade lavar as mãos e braços e tirá-los de lá brilhando de magia. Cautelosamente caminhei sobre pedras quebradas de pavimento até a beira do rio. Parecia água, cheirava água. Agachei-me ao seu lado e pensei. Ouvir histórias sobre lagoas de lama de alcatrão cobertas por uma camada de água. Bem,
Bem sabia como o óleo flutuava na água. Era possível que por baixo da água negra fluísse outro rio, um rio de um poder prateado. Mas para montante ou para jusante, talvez se encontrasse o afluente de puro talento que eu vira na minha visão. Tirei a luva e arregacei a manga. Coloquei a mão na corrente de água, sentindo o seu beijo gelado contra minha palma nua. De sentidos tensos, tentei perceber se haveria talento por baixo daquela superfície. Nada senti, mas se mergulhasse o braço e a mão, eles talvez saíssem da água brilhando com força. Ousei estendê-los para descobrir. A minha coragem não foi além disso. Não eram veracidade. Conheci a força do seu talento e vira como a imersão de magia pusera à prova sua força de vontade. Eu não estava à altura. Ele marchara sozinho pela estrada do talento afora, enquanto minha mente regressou de um salto a esse problema. Quando eu teria abandonado a estrada de talento e os meus companheiros, talvez nunca tivesse feito. Tudo aquilo talvez fosse um sonho. Ergui a mão e molhei o rosto com água fria. Não me senti diferente. Finquei as unhas no rosto e arranhei a pele até me doer. Isso nada provocou, apenas me deixou curioso para saber se eu podia sonhar dor. Não descobrira respostas naquela estranha cidade morta, só mais perguntas. Com grande determinação virei os passos para o caminho por onde viera. A visibilidade era ruim e a neve pegajosa estava enchendo rapidamente as minhas pegadas. Com relutância, encostei os dedos na pedra de uma parede. Era mais fácil encontrar o caminho de volta dessa forma, pois a cidade viva tivera mais pontos de referência do que as cinzas frias que dela restavam. Porém, enquanto me apressava através das ruas cobertas de neve, perguntei-me quando toda aquela gente havia estado ali. Eu estaria vendo os acontecimentos de uma noite de 100 anos antes? Se viesse até ali em outra noite, veria os mesmos acontecimentos se desenrolando, ou veria uma noite diferente da história da cidade? Ou aquelas sombras de pessoas se viam agora como vivas? Eu era a estranha sombra fria que atravessava suas vidas? Forcei-me a parar de indagar sobre coisas para as quais não tinha qualquer resposta. Precisava regressar pelo caminho por onde viera. Ou cheguei ao fim dos locais de que me lembrava ou me enganei no caminho. O resultado foi o mesmo. Dei por mim vagando por uma estrada que eu tinha certeza de que não me era familiar. Raspei os dedos pela superfície de uma fila de lojas, todas bem trancadas para a noite. Passei por 2 amantes envoltos em um abraço na soleira de uma porta. O fantasma de um cão passou por mim sem sequer me dar uma farejada curiosa. Apesar do tempo menos rigoroso, eu estava ficando com frio e cansado. Olhei de relance para o céu. Em breve seria manhã. À luz do dia, talvez eu pudesse subir em uma das construções e ter uma ideia da disposição do terreno. Quando acordasse, talvez conseguisse me recordar de como chegar ali. De um modo insensato, olhei ao redor em busca de um beiral ou de um barracão onde pudesse me abrigar antes de me ocorrer que não havia motivo para não entrar em uma das construções. Mesmo assim, senti-me estranho quando eu escolhi uma porta e a atravessei. Quando eu tocava uma parede, via um interior obscurecido. Mesas e prateleiras estavam repletas de cerâmica e vidros finos. Um gato dormia perto de uma lareira de bordos elevados. Quando eu tirei a mão da parede, tudo estava frio e negro como breu. Ainda percorria a parede com os dedos quase tropeçando nos restos desfeitos de uma das mesas. Agachei-me, reuni tateando os pedaços e os levei para a lareira. Com grande perseverança, consegui fazer com eles um fogo verdadeiro onde o fantasma ardia. Depois de o fogo começar a arder bem, e de eu me erguer sobre ele para me aquecer, a sua luz tremeluzente me mostrou um aspecto diferente da sala. Paredes nuas e chão cobertos de detritos. Não havia sinal de olaria e vidrarias finas. Embora houvesse mais alguns pedaços de madeira de prateleiras há muito caídas. Agradeci à sorte por elas terem sido feitas de bom carvalho, pois de certo teriam há muito apodrecido por completo se não fosse assim. Decidi estender o manto no chão para me proteger do frio da pele e confiar no fogo para me manter suficientemente quente. Deitei-me, fechei os olhos e tentei não pensar em gatos fantasmagóricos ou nos fantasmas de pessoas que estavam dormindo nas suas camas no andar de cima de mim. Tentei erguer as minhas muralhas do talento antes de dormir, mas foi como secar os pés enquanto se está com eles mergulhados em um rio. Quanto mais próximo chegava do sono, mais difícil se tornava me lembrar de onde se encontravam tais barreiras. Quanto do meu
Quanto do meu mundo era eu, e quanto eram as pessoas com quem me importava. Sonhei primeiro com Catherine, explorando a panela e o bobo vagando de um lado para o outro com archotes enquanto o óleo de noite corria de um lado para o outro ganindo. Não era um sonho confortável e eu dei as costas e parei mais para dentro de mim. E pairei mais para dentro de mim. Pelo menos foi o que supôs. Descobri a cabana que me era familiar. Conheci a sala simples, a mesa rústica, a lareira bem arranjada. A cama estreita, tão bem feita. Molly estava sentada de roupão junto à lareira, embalando ortiga e cantando em voz baixa uma canção sobre estrelas e estrelas do mar. Eu não me recordava de canções de ninar e fiquei tão encantado com aquela quanto ortiga. Os grandes olhos da bebê estavam fixos no rosto de Molly, enquanto eu me encantava. Agarrava um dos indicadores de Molly com o seu pequeno punho. Molly cantava a canção repetidas vezes, mas não notei nenhum aborrecimento. Era uma cena que eu podia ficar observando durante um mês, durante um ano, e nunca conhecer o tédio. Mas as pálpebras da bebê se fecharam, uma vez para voltarem a se abrir rapidamente. Fecharam-se mais devagar uma segunda vez e permaneceram fechadas. A sua minúscula boca franzida moveu-se como se estivesse mamando dormindo. O cabelo negro começara a se encaracolar. Molly abaixou o rosto para roçar os lábios na testa de Ortiga. Molly levantou-se cansada e levou a bebê para a cama. Abriu o cobertor, aconchegou a criança lá dentro e depois voltou para a mesa para apagar com um sopro a única vela que havia ali. A luz que vinha da lareira via deitar-se com cuidado na cama ao lado da criança e puxar os cobertores sobre ambas. Fechou os olhos, soltou um suspiro e não voltou a se mexer. Vigiei o seu sono pesado, reconhecendo-o como o sono da exaustão. Senti uma súbita vergonha. Aquela vida dura e despojada não era algo que eu tivesse planejado para ela, quanto mais para nossa filha. Se não fosse Bronco, a vida seria ainda mais dura para elas. Fugi de vê-las daquele modo, prometendo a mim mesmo que as coisas melhorariam, que de algum modo tornaria as coisas melhores para elas quando eu regressasse. Eu esperava que quando regressasse as coisas estivessem melhores, mas isto, de certa forma, é bom demais para acreditar. Era a voz de Bill, debruçava-se sobre uma mesa em uma sala escurecida, estudando um pergaminho, um castiçal lhe iluminava o rosto e o mapa desenrolado na sua frente. Parecia cansado, mas de bom humor. O seu cabelo grisalho estava desgrenhado. A camisa branca estava meio aperta e solta das calças, de modo que lhe pendia em volta do quadril, como uma saia. O velho estava esguio e musculoso, onde antes estivera emaciado. Bebeu longamente de uma caneca fumegante e sacudiu a cabeça por causa de alguma coisa. O majestoso parece não ganhar qualquer terreno nesta guerra contra as montanhas. Em cada ataque contra as vilas fronteiriças, as tropas do usurpador simulam atacar e depois retiram-se. Não existe um esforço concentrado para conquistar o território que assolaram. Não há uma aglomeração de tropas para abrir caminho à força até Jump. Qual é o jogo dele? Vem aqui e eu lhe mostro. Breu ergueu o olhar do pergaminho, meio divertido e meio aborrecido. Prefiro refletir sobre uma questão séria. Não vou encontrar na sua cama resposta para isso. A mulher atirou para trás os cobertores e levantou-se para caminhar suavemente até a mesa. A mulher atirou para trás os cobertores e levantou-se para caminhar suavemente até a mesa. Movia-se como um gato sorrateiro. A sua nudez não era vulnerabilidade, mas armadura. O seu longo cabelo castanho havia sido solto do rabo de cavalo de guerreira. Ele passava dos ombros. Não era nova, e muito tempo antes uma espada deixara o seu rastro pelas costelas. Apesar disso, era deslumbrante a sua maneira formidável e feminina. Debruçou-se sobre o mapa ao lado dele e apontou para alguma coisa. Olha aqui, e aqui, e aqui. Se fosse majestoso, por que atacaria todos estes lugares ao mesmo tempo com forças pequenas demais para manter qualquer deles sob meu controle? Quando Breu não respondeu, ela moveu o dedo para batê-lo em outro ponto do mapa. Nenhum desses ataques foi uma grande surpresa. Tropas da montanha que haviam sido reunidas aqui foram desviadas para estas duas aldeias. Uma segunda força deste local foi para a terceira aldeia. Agora, vê onde as tropas da montanha não estão? Não há nada aqui que vale a pena ver. Nada.
concordou ela. Mas antigamente havia uma rota comercial que atravessava os passos mais baixos aqui e dali seguia para o coração das montanhas. Não passa por Jump, e por esse motivo é pouco usada hoje em dia. A maior parte dos mercadores quer uma estrada que lhes permita vender e fazer negócios em Jump, bem como nas vilas menores. Que valor tem a estrada para Majestoso? Ele procura tomá-la e controlá-la? Não. Nenhuma tropa foi avistada por lá. Para onde leva o caminho? Hoje em dia, a lugar nenhum, a não ser algumas aldeias dispersas, mas fornece uma boa viagem a uma força pequena deslocando-se rapidamente. Para onde se dirige? Desaparece em Ticho. Bateu com o dedo em outro ponto do mapa, mas levaria esse bando hipotético de guerreiros bem para dentro do território da montanha, bem atrás de todas as forças que vigiam e defendem a fronteira, para o oeste de Jump, sem levantar suspeitas. Mas qual seria o objetivo? A mulher encolheu os ombros com indiferença, e sorriu ao ver os olhos de Breu abandonarem o mapa. Talvez uma tentativa de assassinato contra o rei Aeod? Talvez uma tentativa de recapturar aquele bastardo que supostamente está refugiado nas montanhas. Diga-me você, isso é mais do seu ofício do que do meu? Envenenar os poços em Jump? Breu empalideceu de súbito. Passou-se uma semana. Eles já deverão estar posicionados e o seu plano já estará em movimento. Sacudiu a cabeça. O que posso fazer? Se fosse você, mandaria um mensageiro veloz ao rei Aeod. Uma garota cavalo. Alerte-o de que pode haver espiões na sua retaguarda. Suponho que seja o melhor, concordou Breu. Surgiu uma súbita fadiga na sua voz. Onde estão as minhas botas? Relaxe. O mensageiro foi enviado ontem. A essa altura, os batedores do rei Aeod deverão estar seguindo o rastro deles. Ele tem batedores muito bons. Posso atestá-los. Breu a olhou com um ar pensativo, de um modo que nada tinha a ver com a sua nudez. Você conhece a qualidade dos batedores dele. E, no entanto, mandou uma das suas garotas até a soleira da porta dele com uma missiva escrita pela sua própria mão, para avisá-lo. Não vi nenhuma vantagem em fazer com que tais notícias esperassem. Breu alisou a barba curta sobre o queixo. Quando eu lhe pedi ajuda, você me disse que trabalharia por dinheiro, não por patriotismo. Disse que, para um ladrão de cavalos, um lado da fronteira era tão bom quanto o outro. Ela se espreguiçou, rolando os ombros. Virou-se para encará-lo, colocando as mãos no quadril dele, numa calma presunção de que tinha esse direito. Eram quase da mesma altura. Talvez você tenha me conquistado para o seu lado. Os olhos verdes de Breu cintilaram como os de um gato na caça. Terei? Disse com ar distante, enquanto a puxava para mais perto. Voltei para mim no pequeno sobressalto e mudei desconfortavelmente de posição. Senti-me envergonhado por ter espionado Breu. E também com inveja dele. Avivei um pouco a fogueira e me deitei de novo, lembrando-me de que Molly também dormia sozinha, exceto pelo pequeno calor da nossa filha. Isso pouco me reconfortou, e o meu sono foi agitado durante o que restava da noite. Quando abri os olhos de novo, um quadrado de luz do sol aquática me cobria, vindo da janela aberta. A minha fogueira reduzira-se a um punhado de brasas, mas eu não estava com muito frio. À luz do dia, o aposento em que me encontrava era sombrio. Fui olhar uma segunda sala, em busca de uma escada para os andares superiores que me pudesse providenciar uma vista melhor da cidade, mas vi apenas os restos bambos de degraus de madeira em que não me atrevia a confiar, nem mesmo para uma breve subida. A umidade também era mais pesada ali. As paredes e o chão de pedra úmida e fria me lembravam as masmorras de Torre do Cervo. Deixei a loja saindo para um dia que parecia quase tépido. A neve da noite anterior estava se retirando para dentro de poças d'água. Tirei o chapéu e deixei que o vento mais suave se movesse contra o meu cabelo. Primavera, sussurrou uma parte de mim. Sentia-se no ar o vigor da primavera. Eu esperara que a luz do dia vencesse os habitantes fantasmagóricos da cidade. Em vez disso, a luz pareceu torná-los mais fortes. Pedra negra com veios semelhantes a quartzo fora usada em grande quantidade na construção da cidade. Bastava que eu tocasse qualquer pedaço dela para ver a vida da cidade despertar à minha volta.
Contudo, mesmo quando eu não tocava nada, eu ainda parecia obter vislumbres das pessoas, ouvir o murmúrio das suas conversas e sentir o tumulto da sua passagem. Caminhei durante algum tempo em busca de um edifício alto e razoavelmente intacto que me oferecesse a vista que procurava. À luz do dia, a cidade estava muito mais arruinada do que eu suspeitara. Telhados em cúpula haviam ruído, e algumas das construções possuíam grandes rachaduras verdes de musgo percorrendo as suas paredes. Em outras, paredes exteriores haviam caído por completo, expondo os aposentos interiores e enchendo a rua que por eles passava de escombros que eu tinha de escalar. Poucas das construções mais altas se encontravam totalmente intactas e algumas encostavam-se ebriamente umas nas outras. Por fim, vi um edifício promissor com um grande coruchel espreitando por cima dos vizinhos, e abri caminho na sua direção. Quando lá cheguei, passei algum tempo parado olhando para ele. Perguntei-me se teria sido um palácio. Grandes leões de pedra guardavam os degraus da entrada. As paredes exteriores eram da mesma pedra preta brilhante que eu passara a considerar como o material de construção comum da cidade. Mas presas a essa pedra havia silhuetas de pessoas e animais, todas esculpidas em alguma cintilante pedra branca. O forte contraste do branco sobre o negro e a escala grandiosa dessas imagens se tornavam quase esmagadoras. Uma mulher gigantesca segurava um imenso arado atrás de uma parelha de monstruosos bois. Uma criatura alada, talvez um dragão, ocupava uma parede inteira, subindo lentamente os largos degraus de pedra que levavam à estrada. Parecia que enquanto fazia, os murmúrios da cidade se tornavam mais sonoros e mais insistentemente reais. Um jovem sorridente desceu apressado os degraus com um pergaminho em uma mão. Dei um passo para o lado para evitar colidir com ele, mas quando ele passou rapidamente por mim, não senti a mínima sensação proveniente do seu ser. Os seus olhos eram amarelos como âmbar. As grandes portas de madeira estavam fechadas e haviam sido trancadas, mas se encontravam tão apodrecidas que um empurrão cauteloso soltou a fechadura. Uma porta se abriu enquanto a outra balançou grata e desmoronou no chão. Olhei para dentro antes de entrar, janelas riscadas e empoeiradas de um vidro espesso deixavam entrar o sol do inverno. Grãos de poeira levantados pela queda da porta dançavam no ar. Quase esperei ver morcegos, pombos ou um ou outro rato furtivo, mas nada havia, nem sequer um odor de habitação animal. Tal como a estrada, a cidade era evitada por animais selvagens. Entrei arrastando levemente as botas pelo assoalho poeirento. Havia farrapos de antigas tapeçarias, um banco de madeira quebrado. Levantei os olhos para um teto que se erguia muito acima da minha cabeça. Só aquela sala poderia ter contido todos os terrenos de exercícios em Torre do Cervo. Sentei-me minúsculo. Mas do outro lado da sala, na minha frente, havia degraus de pedra que marchavam pelas sombras acima. Enquanto atravessava a sala na sua direção, ouviu-se murmúrios de conversas comerciais e, de repente, as escadas foram povoadas por pessoas altas vestidas com mantos que iam e vinham. A maioria trazia nas mãos pergaminhos ou papéis, e o tom das suas conversas era de pessoas que discutiam assuntos importantes. Eram sutilmente diferente de quaisquer pessoas entre as quais eu já havia estado. As cores dos seus olhos eram brilhantes demais. Os ossos dos seus corpos eram alongados, porém, apesar de tudo isso, a maior parte das suas outras características eram comuns. Cheguei à conclusão de que aquilo devia ter sido alguma câmara de justiça ou de governo. Só tais assuntos colocavam rugas em tantas testas e caretas em tantos rostos. Havia algumas pessoas de mantos amarelos e calças pretas que traziam uma espécie de placas de insígnias nos ombros, e esses julguei serem funcionários. Ao subir primeiro uma escadaria e depois outra que partia do segundo andar, o número desses mantos amarelos aumentou. As escadas estavam tanto iluminadas pelas largas janelas que havia em cada patamar. A primeira me mostrou apenas o primeiro andar do edifício contíguo. No segundo patamar obtive uma vista de alguns telhados. Tive de atravessar o terceiro andar para chegar a outra escadaria. A julgar pelos generosos farrapos nas paredes, aquele piso fora ainda mais opulento. Comecei a notar uma mobília fantasmagórica, assim como pessoas, como se a magia fosse mais forte ali. Mantive-me próximo das bordas das zonas de passagem, relutante em sentir o não-toque das pessoas que caminhassem através de mim. Havia muitos bancos almofadados para esperar, outro sinal seguro de que o edifício era oficial.
e vi muitos escribas menores sentados a mesas que registravam informações a partir dos pergaminhos que lhes eram apresentados. Subi outro lance de escadas, mas fui frustrado na minha busca por uma vista desimpedida da cidade por uma imensa janela de vitral. A imagem ali representada era de uma mulher e um dragão. Não pareciam estar se enfrentando, reencontravam-se de pé, como se conversassem um com o outro. A mulher naquela janela tinha cabelo e olhos negros e usava uma faixa de um vermelho vivo na testa. Levava algo na mão esquerda, mas não soube dizer se seria uma arma ou um bastão de um cargo. O imenso dragão usava uma coleira cravejada de joias, mas nada mais na sua pose ou atitude sugeria domesticação. Fitei a janela, com vento e luz cintilando nas suas cores poeirentas. Durante vários longos minutos antes de conseguir prosseguir, senti que ela possuía algum significado que eu não conseguia realmente compreender. Por fim, dei-lhe as costas para inspecionar aquele aposento superior. Aquele piso estava melhor iluminado do que os outros. Era tudo ocupado por uma enorme sala aberta, mas substancialmente menor do que o andar principal. Janelas altas e estreitas de vidro translúcido se alternavam com extensões de parede ricamente decorada com frisos de batalhas e cenas agrárias. Senti-me atraído para as obras de arte, mas dirigi resolutamente os passos para outra escadaria. Esta não era larga, mas sim uma escada em espiral que eu esperava que levasse à torre que eu vislumbrara do lado de fora do edifício. Os espíritos da cidade pareciam ser menos numerosos ali. A subida foi mais íngreme e mais longa do que eu esperara. Abri tanto o casaco como a camisa antes de chegar ao topo. Os degraus espiralados eram iluminados a intervalos por janelas pouco mais largas do que seteiras. Em uma delas, uma mulher jovem fitava a cidade com uma expressão de impotência nos seus olhos cor de alfazema. Parecia tão real que dei por mim lhe pedindo perdão quando a circundei. Ela não prestou atenção, claro. Mais uma vez tive a sensação sinistra de que eu era o fantasma ali. Havia alguns patamares naquela escada e portas que levavam a quartos, mas estas estavam trancadas e o tempo parecia ter sido mais misericordioso ali. O ar seco dos andares superiores preservara a madeira e o metal. Perguntei-me o que haveria atrás de sua solidez imperturbada. Tesouros reluzentes? O conhecimento das eras? Ossos bolorentos? Nenhuma cedeu aos meus empurrões, e enquanto perseguia a minha ascensão, esperei não encontrar o topo da torre. No topo da torre, uma porta trancada como recompensa. A cidade inteira era um mistério para mim. A vida fantasmagórica que nela fervilhava criava um contraste total com o seu completo abandono atual. Não vira sinais de batalha. As únicas convulsões que vira na cidade pareciam ser resultado da profunda inquietude da terra. Aqui passo por mais portas trancadas. Pergunto-me se a própria Era saberia o que está atrás delas. Ninguém tranca uma porta, a menos que espere regressar. Imaginei para onde elas teriam ido, as pessoas daquela cidade que ainda se moviam por ali, como fantasmas. Por que aquela cidade fluvial fora abandonada, e quando teria sido aquele o lar dos antigos? Seriam eles os dragões que eu vira nos edifícios e na janela de vitral? Há pessoas que gostam de quebra-cabeças. Aquele me deu uma dor de cabeça latejante para complementar a fome importuna que vinha crescendo em mim desde o nascer do dia. Cheguei por minha sala, a sala do topo da torre. Abria-se a toda a minha volta um aposento redondo com um teto em cúpula. 16 painéis compunham as paredes da sala e 8 eram feitos de um vidro espesso, riscado e imundo. Diminuíam o sol invernal que inundava a sala depois de passar por eles, deixando-a ao mesmo tempo iluminada e sombria. Uma das janelas estava quebrada e jazia em estilhaços, tanto dentro como fora do aposento, pois um estreito parapeito rodeava o exterior da torre. Uma grande mesa redonda estava parcialmente caída no centro da sala. 2 homens e 3 mulheres, todos armados com ponteiros, gesticulavam na direção de onde a mesa dominara antigamente o aposento, discutindo alguma coisa. Um dos homens parecia bastante irritado. Dei a volta na mesa e nos burocratas fantasmagóricos. Uma porta estreita abriu-se facilmente para a sacada.
Havia um corrimão de madeira que rodeava a borda do parapeito, mas não confiei nele. Dei uma lenta volta na torre, dividido entre o espanto e o medo de cair. Do lado sul, um largo vale fluvial estendia-se à minha frente. Ao longe se via uma orla de colinas azul escuras que sustentavam o pálido céu de inverno. O rio corria sinuoso, tal como uma serpente gorda e preguiçosa através da parte mais próxima do vale. À distância eu conseguia ver outras vilas fluviais. Para além do rio estendia-se um largo vale verde, densamente arborizado, salpicado de fazendas bem organizadas que temeluziam, existindo ou deixando de existir quando eu sacudia a cabeça para livrar os olhos de fantasmas. Via uma ponte larga e negra atravessando o rio e a estrada que prosseguia para além dela. Perguntei-me para onde levaria essa estrada. Por um breve momento vi torres brilhantes reluzindo ao longe. Afastei os fantasmas da mente e vi um lago distante com vapor erguendo-se, à luz aquosa do sol. Estaria a ver a cidade em algum lugar ali? Os meus olhos vagaram até o sudeste, e se arregalaram com o que vi ali. Talvez lá estivesse a resposta para algumas das minhas perguntas. Uma seção inteira da cidade havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Não havia ali quaisquer detritos de ruínas, nenhum escombro enegrecido pelo fogo. Só uma grande e súbita fratura se escancarava na terra, como se algum gigante imenso tivesse enterrado nela uma gigantesca cunha e a tivesse rasgado. O rio a enchera, transformando-a em uma brilhante língua de água que penetrava na cidade. Os restos de edifícios ainda se equilibravam precariamente na sua beira. Ruas terminavam abruptamente junto à água. Os meus olhos seguiram esta enorme ferida na terra. Mesmo àquela distância era possível ver que a grande fenda se prolongava para além da outra margem do rio. A destruição mergulhara profundamente no coração da cidade como uma lança. A água plácida brilhava, prateada, sob o céu de inverno. Indaguei-me se algum súbito tremor de terra teria dado o golpe de misericórdia naquela cidade. Sacudi a cabeça. Muita da cidade permanecia de pé. Não havia dúvida de que aquilo fora um grande desastre, mas não me explicava a morte da cidade. Dei lentamente a volta até o lado norte da torre. A cidade estendia-se aos meus pés e, para além dela, avistei vinhedos e searas, e mais adiante uma extensão arborizada atravessada pela estrada. Há vários dias de cavalgada, encontravam-se as montanhas. Sacudi a cabeça para mim mesmo. De acordo com todo o meu sentido de orientação, eu devia ter vindo dali, mas eu não tinha qualquer recordação da viagem entre um ponto e outro. Encostei-me na parede e pensei no que fazer. Se veracidade estava em algum lugar naquela cidade, eu não estava sentindo qualquer vestígio da sua presença. Desejei conseguir me lembrar do motivo por que abandonar os meus companheiros. E quando o fizera, o venha até mim, murmurava através dos meus ossos. Uma tristeza opressiva tomou conta de mim e desejei simplesmente me deitar ali mesmo e morrer. Tentei dizer a mim mesmo que era o casco de elfo. Pareciam mais os efeitos secundários de um fracasso quase constante. Voltei para o aposento central para sair do vento gelado de inverno. Quando entrei de novo pela janela estilhaçada, um graveto rolou debaixo do meu pé e eu quase caí. Quando me recuperei, olhei para baixo e me perguntei por que não o teria visto antes. Na base da pequena janela encontravam-se os restos de uma pequena fogueira. A fuligem sujara um pouco do vidro que ainda se projetava do caixilho lateral da janela. Agachei-me para tocá-la com cautela. O meu dedo ficou negro. Não era muito fresca, mas também não era mais velha do que alguns meses. Do contrário, as tempestades de inverno teriam levado mais das cinzas. Afastei-me e tentei obrigar a minha mente, fatigada, a trabalhar. A fogueira fora feita com madeira, mas incluíra gravetos, como que arrancados de árvores ou arbustos. Alguém transportara deliberadamente pequenos gravetos até ali para acender aquela fogueira. Por quê? Por que não usar o que restava da mesa? E por que subir tão alto para acender uma fogueira? Por causa da vista? Sentei-me ao lado dos restos da fogueira e tentei pensar. Quando encostei as costas na parede de madeira, isso deu mais substância aos fantasmas que discutiam em volta da mesa. Um deles gritou alguma coisa a outro, e então desenhou uma linha imaginária com o ponteiro por cima da mesa caída.
Uma das mulheres cruzou os braços sobre o peito e parecia obstinada, enquanto a outra sorria friamente e batia com a própria vara na mesa. Amaldiçoando a minha idiotice, levantei-me de um salto e olhei para as antigas ruínas da mesa. No segundo em que percebi que se tratava de um mapa, tive certeza de que fora a veracidade que fizera a fogueira. Um sorriso tolo se espalhou pelo meu rosto. Claro, uma torre de janelas altas que dava para a cidade e um território circundante, e no centro da sala uma grande mesa que continha o mapa mais peculiar que eu já vira. Não estava desenhado em papel, mas era feito de argila para imitar o terreno ondulado. Fendera-se quando a mesa caíra, mas eu conseguia agora ver o modo como o rio fora feito com lascas brilhantes de vidro negro. Havia minúsculos modelos das construções da cidade ao lado das ruínas retas como flechas, minúsculas fontes cheias de lascas azuis de vidro, até galinhos com folhas de lã verde para representar as maiores árvores da cidade. A intervalos ao longo da cidade, pequenos cristais de pedra estavam fixos no mapa. Suspeitei que representassem pontos cardeais. Tudo estava lá, até minúsculos quadrados para representar as bancas do mercado. Apesar da ruína, o mapa deliciava o olhar com os meus detalhes. Sorri muito certo de que meses depois do regresso de Veracidade à Torre do Cervo, haveria uma mesa e mapas semelhantes na sua Torre do Talento. Debrucei-me sobre ela, ignorando os fantasmas para reconstituir os meus passos. Localizei com facilidade a torre do mapa. Por azar, essa seção do mapa estava muito rachada, mas mesmo assim tive uma certeza razoável do caminho que seguiria enquanto os meus dedos caminhavam por onde os pés haviam feito mesmo na noite anterior. Mais uma vez me maravilhei com a retidão das estradas e a precisão das interseções onde elas se encontravam. Não tinha certeza sobre onde exatamente despertara na noite anterior, mas consegui selecionar uma seção da cidade que não era grande demais e dizer com certeza que isso acontecera no interior desse quadrado. Os meus olhos regressaram à torre e tomei cuidadosamente a nota do número de cruzamentos e de curvas que tinha de fazer para regressar ao meu ponto de partida. Chegando lá, se olhasse ao redor, talvez conseguisse encontrar algo que despertasse as minhas recordações dos dias faltantes. Desejei de súbito ter um pedaço de papel e uma pena para fazer um esboço da área circundante. Quando fiz, o significado da fogueira tornou-se imediatamente claro. Veracidade usara um graveto queimado para fazer o seu mapa. Mas em que? Examinei a sala, mas não havia tapeçarias naquelas paredes. Em vez disso, as paredes entre as janelas eram lajes de pedra brancas, esculpidas com. Levantei-me para ir ver mais de perto. Fui tomado por um espanto maravilhado. Coloquei a mão na pedra branca e fria. Então olhei para a janela suja ao seu lado. Os meus dedos seguiram o rio que eu conseguia ver ao longe. Depois encontraram o rastro liso da estrada que o atravessava. A vista de cada uma das janelas era representada pelo painel que se encontrava ao seu lado. Glifos e símbolos minúsculos poderiam ter sido os nomes de vilas ou propriedades. Raspei a janela, mas a maior parte da sujeira encontrava-se do lado de fora. O significado da janela quebrada ficou subitamente claro. Veracidade quebrar essa vidraça para obter uma vista melhor do que se encontrava além dela, e depois acender aquela fogueira e usara um graveto queimado para copiar alguma coisa, provavelmente um mapa que transportava desde Torre do Cervo. Mas o quê? Fui até a janela quebrada e estudei os painéis de ambos os lados. Uma mão manchara o da esquerda, limpando dele a poeira. Pus a minha própria mão em cima da impressão da palma que a mão de Veracidade deixara na poeira. Ele limpara aquele painel e olhara pela janela e depois copiara alguma coisa. Não podia duvidar de que esse era o seu destino. Perguntei-me se o que estava marcado no painel poderia de algum modo combinar com os sinais no mapa que ele transportara. Desejei em vão ter comigo a cópia de Catrican para comparar as duas coisas. Fora da janela, conseguia ver as montanhas ao norte de mim. Eu viera dali, estudei a vista e depois tentei relacioná-la com o painel gravado ao meu lado. Os fantasmas tremulosentes do passado não ajudavam. Em um momento estava olhando o território arborizado, no seguinte observava vinhedos e searas. A única coisa comum a ambas as paisagens era a fita negra de estrada que subia até as montanhas, reta como uma flecha. Os meus dedos seguiram a estrada pelo painel. Ali, à distância, cheguei às montanhas. Havia alguns glifos marcados ali, no local onde a estrada divergia,
e uma minúscula centelha de cristal fora engastada ali no painel. Encostei o rosto no painel e tentei estudar os minúsculos glifos. Eram iguais aos sinais no mapa de veracidade? Eram símbolos que Catkin reconheceria? Saí da torre e desci depressa os degraus, passando por fantasmas que pareciam ir ficando cada vez mais fortes. Agora eu via claramente as suas palavras e tinha vislumbres das tapeçarias que antigamente haviam decorado as paredes. Havia muitos dragões nelas desenhados. Antigos? Perguntei as paredes de pedra cheias de ecos. E ouvi as minhas palavras tremeluzindo para cima e para baixo ao longo das escadas. Procurei alguma coisa em que escrever. As tapeçarias esfarrapadas eram trapos úmidos que se desfaziam com um toque. A madeira que havia era velha e estava apodrecida. Quebrei a porta de um aposento interior na esperança de encontrar o seu conteúdo bem preservado. Lá dentro encontrei as paredes interiores cobertas com fileiras de buracos redondos abertos na madeira, cada um deles ocupados por um pergaminho. Estes pareciam substanciais, tal como os instrumentos de escrita que se encontravam em cima da mesa situada no meio da sala. Mas os meus dedos pouco mais encontravam do que fantasmas de papel, quebradiços e frágeis como cinzas. Os meus olhos me mostraram uma pilha de velinos frescos em uma prateleira de canto. Os meus dedos empurraram detritos apodrecidos até encontrarem por fim um fragmento utilizável que não era maior do que as minhas duas mãos. Estava rígido e amarelado, mas talvez servisse. Um pesado pote rolhado de vidro continha os restos secos de uma tinta. As hastes de madeira dos instrumentos de escrita haviam desaparecido, mas as pontas de metal tinham sobrevivido e eram suficientemente longas para que eu as agarrasse com firmeza. Armado com essas provisões, regressei à sala do mapa. Cuspe devolveu a vida à tinta e eu afiei o bico de metal no chão até brilhar de novo, limpo. Voltei a acender os restos da fogueira de veracidade, pois a tarde estava ficando encoberta e a luz que entrava pelas janelas empoeiradas diminuía. Ajoelhei-me diante do painel que a mão de veracidade limpara e copiei o máximo que consegui da estrada, das montanhas e de outros entalhes para o pedaço de couro enrijecido. Com todo o esmero, semicerrei os olhos para os minúsculos glifos e transferi o máximo que consegui deles para o velino. Catkin talvez conseguisse decifrá-los. Quando comparássemos aquele meu mapa desajeitado com o mapa que ela trazia, alguma característica comum talvez tivesse sentido. Talvez fizesse sentido. Era tudo que eu tinha em que me apoiar. O sol estava se pondo lá fora e a minha fogueira não passava de brasas quando finalmente terminei. Olhei pesarosamente os meus rabiscos. Nem veracidade nem pernacarriço teriam ficado impressionados com o meu trabalho. Porém, teria de servir. Quando tive certeza de que a tinta secara e não borraria, coloquei o velino dentro da camisa para transportá-lo. Não correria o risco de que a chuva ou neve caísse nele e borrasse os desenhos. Deixei a torre quando a noite caíra. Meus companheiros fantasmagóricos há muito já haviam ido para casa para se aquecerem com a lareira e o jantar. Percorri as ruas por entre dezenas de pessoas que buscavam as suas casas ou se aventuravam a sair para uma noite de prazer. Passei por estalagens e tavernas que pareciam um arder de luz e ouvi vozes alegres vindas lá de dentro. Estava ficando cada vez mais difícil ver a verdade das ruas vazias e edifícios abandonados. Era uma infelicidade especial passar com a barriga roncando e a garganta seca por estalagens, onde fantasmas se saciavam com uma boa disposição fantasmagórica e gritavam ruidosas saudações uns aos outros. Os meus planos eram simples, iria até o rio e beberia. Então faria o que pudesse para regressar ao primeiro lugar de que me lembrava na cidade. Encontraria algum tipo de abrigo nessas redondezas para passar a noite, e à luz da manhã voltaria para as montanhas. Esperara que se percorresse o caminho que provavelmente usara para chegar ali, algo me estimularia a memória. Estava ajoelhado à beira do rio, com uma mão apoiada na pedra do pavimento e bebendo água fria, quando o dragão surgiu. Num momento, o céu acima de mim estava vazio, então havia uma luz dourada sobre tudo e o ruído de grandes asas batendo, como o adejar das asas de um fazão em voo. À minha volta, as pessoas gritaram, algumas sobressaltadas, outras encantadas. A criatura mergulhou sobre nós e deu uma volta a baixa altitude.
O rastro de vento que ela gerou deixou os navios balançando e o rio ondulando. Deu a volta mais uma vez e então, sem aviso, mergulhou por completo no rio, até sumir de vista. A luz dourada que emitira foi extinta e a noite pareceu mais escura em comparação. Atirei-me para trás em um reflexo para me afastar da onda de sonho que soltou contra a margem quando o rio absorveu o impacto do dragão. Ao meu redor, as pessoas fitavam a água em expectativa. Segui os seus olhares. A princípio nada vi. Então a água se abriu e uma grande cabeça emergiu do rio. A água pingava dela e escorria cintilante pelo dourado pescoço serpentino que surgiu em seguida. Todas as histórias que já ouvira aludiam a dragões, como vermes, lagartos ou serpentes. Mas quando aquele emergiu do rio, estendendo as asas que pingavam, dei por mim pensando em aves, graciosos cormorões, erguendo-se do mar após um mergulho para capturar peixe, ou fazões vivamente emplumados me vieram à mente quando a enorme criatura emergiu. Era tão grande quanto um dos navios e a envergadura das suas asas envergonhava as velas de tela. Ele parou na margem do rio e sacudiu a água das suas asas escamosas. A palavra escama não faz justiça às placas ornamentadas que lhe cobriam as asas, mas pena é uma palavra aérea demais para descrevê-las. Se uma pena pudesse ser feita de ouro, finamente batido, talvez pudesse chegar perto da plumagem do dragão. Eu estava paralisado de deleite e fascinação. A criatura me ignorou, emergindo do rio, tão perto de mim que, se fosse real, eu teria ficado encharcado pela água que pingava das suas asas estendidas. Cada gota que voltava a cair no rio levava consigo o inconfundível reflexo da pura magia. O dragão parou na margem do rio, afundando profundamente as suas 4 grandes patas providas de garras na terra molhada, enquanto dobrava cautelosamente as asas e então estendia a sua longa cauda bifurcada. Uma luz dourada me banhou e iluminou a multidão ali reunida. Dei as costas ao dragão para olhá-los. As boas-vindas brilharam em seus rostos, assim como uma grande deferência. O dragão tinha os olhos brilhantes de um falcão gerifalte e o porte de um garanhão quando caminhou até eles. As pessoas lhe abriram caminho, murmurando saudações respeitosas. Antigo, eu disse para mim mesmo, em voz alta. Segui-o, mantendo os dedos colados às fachadas dos edifícios, uno com a multidão em transe. Enquanto ele desfilava pela rua fora, as pessoas jorravam de tavernas para acrescentar as suas saudações e aumentar a multidão que o seguia. Era evidente que aquilo não era um acontecimento comum. Não sei o que eu esperava descobrir ao segui-lo. Não creio que eu realmente pensasse em alguma coisa naquele momento, exceto que devia seguir aquela imensa e carismática criatura. Agora compreendi o motivo por que as ruas principais daquela cidade haviam sido construídas tão largas. Não era para permitir a passagem de carroças, mas para que nada constituísse obstáculo para aqueles grandes visitantes. Ele parou uma vez diante de uma grande bacia de pedra. As pessoas correram em frente para competir pela honra de manejar uma espada de molinete. Para manejar uma espécie de molinete. Baldes atrás de baldes ergueram-se em uma volta de corrente, despejando todos eles a sua carga de magia líquida na bacia. Quando a bacia ficou cheia até a borda com aquela coisa reluzente, o antigo baixou graciosamente o pescoço e a bebeu. Podia ser um talento fantasmagórico, mas bastou vê-lo para despertar aquela insidiosa ânsia em mim. Por mais 2 vezes a bacia foi enchida e por mais 2 vezes o antigo a esvaziou antes de seguir o caminho. Eu segui, maravilhado com o que vira. À nossa frente surgiu de súbito aquela grande fenda de destruição que desfigurava a forma simétrica da cidade. Segui o desfile fantasmagórico até sua borda, só para ver toda a gente, homens, mulheres e antigos, desaparecer por completo quando penetraram despreocupadamente no espaço vazio. Pouco tempo depois, eu estava sozinho na borda daquela fissura, escancarada, ouvindo apenas o vento sussurrando sobre as profundas águas paradas. Algumas manchas de estrelas surgiram no céu nublado e foram refletidas na água negra. Quaisquer outros segredos sobre os antigos que eu pudesse ter aprendido haviam sido engolidos muito tempo antes naquele grande cataclismo.
Virei-me e me afastei lentamente, perguntando-me para onde se dirigiria o antigo e para que fim. Estremeci de novo ao me recordar do modo como ele bebera até o fim o poder reluzente de prata. Precisei de algum tempo para voltar pelo mesmo caminho, primeiro até o rio. Uma vez chegado ali, foquei a mente para recordar o que vira na sala do mapa algumas horas antes. A minha fome era agora uma coisa oca, que chacoalhava contra as minhas costelas, mas ignorei resoluto enquanto seguia o meu caminho pelas ruas. A minha força de vontade me fez atravessar um aglomerado de sombras, brigando, mas a determinação me faltou quando a guarda da cidade apareceu correndo pelas ruas. Montadas nos seus maciços cavalos, saltei por um lado para deixá-los passar, e estremeci quando ouvi o som dos porretes ao serem brandidos. Por mais irreal que fosse aquilo, senti-me feliz por deixar a ruidosa discórdia para trás. Virei à direita em uma rua ligeiramente mais estreita e continuei andando, passando por mais 3 cruzamentos. Parei. Ali era aquela a praça onde estivera ajoelhado na neve na noite anterior. Ali, aquele pilar que se erguia no seu centro lembrava-me um tipo de monumento ou escultura que se erguia sobre mim. Caminhei na sua direção. Era feita da mesma ubíqua pedra negra com veios de reluzentes cristais. Aos meus olhos cansados, parecia reluzir mais com a mesma misteriosa não-luz que as outras estruturas lançavam. O tênue brilho realçava de cada lado glifos profundamente cortados na sua superfície. Caminhei lentamente em volta. Eu tinha certeza de que alguns me eram familiares e talvez fossem idênticos àqueles que copiara algum tempo antes. Seria então aquilo algum tipo de sinal indicativo, marcado com destinos de acordo com os pontos cardeais? Estendi uma mão para percorrer com ela um dos glifos familiares. A noite dobrou-se à minha volta. Uma onda de vertigem tomou conta de mim. Agarrei-me à coluna para obter apoio, mas de algum modo errei-a e caí aos tropeções para a frente. As minhas mãos estendidas não encontraram nada e eu bati com o rosto em neve endurecida e gelo. Durante algum tempo, apenas fiquei deitado ali, com a bochecha apoiada na estrada gelada, piscando os meus olhos inúteis para a escuridão da noite. Então, um peso quente e sólido me atingiu. Irmão! Irmão! Cumprimentou-me jubiloso olho de noite, enfiou o focinho frio no meu rosto e bateu com as patas na minha cabeça para me obrigar a levantar. Eu sabia que você voltaria. Eu sabia.